Vamos falar a parte 2 aqui das CPIs, ok? Questão 11. Se uma Constituição estadual caracterizar como crime de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado pela Assembleia Legislativa para dar explicações sobre o fato relevante, essa norma será constitucional, uma vez que a Constituição assim dispõe em relação aos ministros do Estado. Errado. Quem pode criar crime é somente a União e não a Constituição estadual. Ok? Então, são competência legislativa da União, definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento de respectivas normas de processamento e julgamento. 12. Às comissões permanentes da Câmara dos Deputados é dado o poder de convocar ministro de Estado, bem como autoridades e cidadãos. As comissões permanentes da Câmara. Então veja qual é a situação aí. As comissões, ele está falando comissão permanente. Congresso Nacional terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e nas atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar da sua criação. Então, as comissões, em razão da matéria e de sua competência, cabe convocar ministros, CM, convoca ministro e solicita depoimento de autoridade ou cidadão. Agora volta para a questão. As comissões permanentes e Câmara dos Deputados é dado o poder de convocar ministros, bem como autoridades e cidadãos. O que está escrito aqui? É que tinha que ser solicitar. Olha a palhaçada aqui. Então, os ministros eu convoco. As autoridades e cidadãos eu solicito aí o comparecimento. Solicitar depoimento, ok? Então, questão incorreta. 3. As CPIs são criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, para apuração de fato determinado e prazo certo, devendo suas conclusões, se for o caso, serem encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Essa é a regra, sim. Depois de terminar o processo, caso eu constate irregularidades, eu vou encaminhar para o Ministério Público da União ou do Estado. Então está correto. Então veja, as comissões parlamentares que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Para quê? Para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade tanto civil ou a criminal dos infratores. Então, questão correta. 14. Apesar da Constituição atribuir às comissões parlamentares de inquérito, CPIs, poderes de investigações próprios de autoridades judiciárias, até aqui está ok, o Poder Judiciário tem entendido que nem todos os poderes dessa natureza eles são atribuídos às CPIs. Exemplo, em interdição de bens, não estão atribuídos às CPIs, interceptações telefônicas, condenação final. Então, a questão está correta. Então veja, a CPI não pode nunca impor penalidades ou condenações, por exemplo, e aí o que a gente já falou também. 15. Uma CPI no âmbito do Congresso Nacional sujeita-se a controle judicial. Sujeita-se a controle judicial? Sim, porque o princípio da inafastabilidade do controle judicial. Então pode ser provocado aí o judiciário por habeas corpus ou mandado de segurança, que visa o quê? Garantir o direito líquido e certo, não parado por habeas corpus nem habeas datas, ok? Seja competência para processar e julgar é do STF por se tratar do Congresso Nacional, questão
perfeita. Então veja, compete ao STF processar e julgar em sede originária mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra comissões parlamentares de inquéritos constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou em qualquer uma das suas casas. Então, os poderes das comissões parlamentares de inquérito, embora amplos, não são ilimitados nem absolutos. Nenhum dos poderes da República está acima da Constituição. No regime político que consagra o Estado democrático de direito, os atos emanados por qualquer comissão parlamentar de inquérito, quando praticados por desrespeito à lei fundamental, submetem-se ao controle jurisdicional. Ok? Então, sujeito a seu controle jurisdicional e a competência do STF. Ok? Ok, isso aqui, gabarito é certo. Ok? Gabarito certo. Questão 16. Segundo o STF, as CPIs cuja criação haja sido regularmente aprovada no âmbito do Poder Legislativo, a partir de requerimento da minoria, não pode ter sua instalação embaraçada pela falta de indicação de membros de líderes partidários. Ou seja, a requerimento da minoria foi criada aí um inquérito, uma CPI, mas não tem, o pessoal não indica aí líderes partidários. Então, segundo a STF, é como a comissão parlamentar de inquérito nessa criação aí não pode ter a sua instalação embaraçada pela falta de indicação de membros. Ok? Então aqui, ó, prerrogativa das minorias, impossibilidade da maioria parlamentar frustrar, no âmbito de qualquer das casas, Congresso Nacional, o exercício das minorias legislativas do direito constitucional à investigação parlamentar. Questão correta. 17. Em determinadas hipóteses, as CPIs parlamentares, CPIs, podem, independentemente da autorização judicial, determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal. Certo? Certo. Sigilo bancário e fiscal eles podem. 18. As CPIs podem ser criadas pela Câmara dos Deputados? Sim. Pelo Senado Federal? Também. Mediante proposta de 1/3 de seus membros, ficando sua instalação condicionada à aprovação plenária da Casa respectiva pela maioria absoluta. Então veja que nós não temos essa previsão, ó. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal em conjunto ou em separado, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Ponto. Acabou. Ok? Então não tem nada que aprovação pelo plenário da Casa por maioria absoluta. 19. Uma CPI poderá ser instalada mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, ok? Não se exigindo que o requerimento seja submetido à deliberação da plenária da Casa. A gente acabou de ver isso aí, questão correta. 19 já foi. 20 a última. A possibilidade de determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal encontra-se no âmbito dos poderes de investigação das CPIs. Certo? Pode quebrar sigilo bancário? Sim. Fiscal? Sim. De registros telefônicos? Sim. Interceptação telefônica? Aí não. Ok? Então a questão está correta. Beleza? Um abraço. Até